Muito bem, senhores. Vamos para a nossa aula 5 do nosso curso de instrumentação e controle, mais voltado para a instrumentação industrial, certo? Então, hoje nós vamos tratar dos sensores de posição. Então, o objetivo geral dessa aula é abordar os conceitos básicos acerca desses sensores de posição, certo? Dentre esses sensores, nós vamos estudar os sensores de indutivo, proximidade indutiva, sensores capacitivos, magnéticos, o LVDT, o RVDT, o cyclo, o sensor potenciométrico, os encoders, os ultrassônicos e os resolvers. Então, como sempre, a nossa bibliografia está pautada na obra do Daniel Tomazini e da apostila do curso de formação de operadores de refinaria, né, na parte de instrumentação básica da Petrobras. Então, em processos industriais ou comerciais, os sensores de posição são utilizados em várias aplicações, em que a precisão e a sensibilidade do instrumento devem ser ajustada em função do tipo de operação que é monitorado. Tem grande importância na fabricação de máquinas de ferramentas, em que é necessário definir a posição da ferramenta de corte para chegar a 1 micrômetro, fundamental na produção de peças de precisão, né? Então, esses sensores de posição, eles estão amplamente ligados à parte da robotização, certo? Ou da instrumentalização de principalmente máquinas-ferramentas, certo? Nesse caso aqui, mas ele é visto aí num N aplicações, né? Mas geralmente a gente utiliza, né? A indústria utiliza os sensores de posição quando querem automatizar uma máquina-ferramenta, um dispositivo, um braço robótico, seja qual for, certo? Que há necessidade de trabalhar as posições desse determinado dispositivo no trabalho dele, né? Vamos entender melhor. Então, os sensores indutivos são dispositivos de proximidade sem contato. Então, primeira coisa, esse sensor indutivo ele não tem contato, certo? Muito embora, às vezes, né, para que ele seja acionado, tem que chegar muito próximo. Isso vai depender do tipo do sensor indutivo que se vai trabalhar, né? Então, tem que se aproximar muito. Por quê? Porque ele utiliza um campo de frequência de rádio com um oscilador e uma bobina, né? Então, basicamente, ele gera um campo magnético que, com a proximidade, né, ele vai conseguir fechar um circuito e ocorrer a passagem de corrente elétrica, né, abrindo ou fechando, né, ele trabalha 0 ou 1, né, on-off. Se um objeto metálico se aproxima da face do sensor, são induzidas correntes de Foucault, né, então, exatamente o que a gente falou. Então, ele vai gerar ali um campo magnético e com a proximidade do metálico vai gerar uma corrente de Foucault que vai fechar o circuito, certo? Proporcionando assim a passagem da tensão, né, ou da corrente, certo? Acionando o sensor indutivo. Então, o sensor indutivo, né, ele é composto, certo, de uma face sensor, onde aqui você vai ter a bobina responsável pelo campo magnético para a geração da corrente de Foucault. Aqui o objeto, lembrando que para sensores indutivos o objeto tem que ser metálico, certo? Metálico, de preferência ferromagnético, certo? É que você tem um oscilador, o trigger e o amplificador. Então, o amplificador de saída incorporado ao sensor é constituído de transistor, que tanto pode ser PNP ou NPN, né? Então, chave de aproximação acionadas por P liga o potencial positivo da carga e por N o potencial negativo da carga, né? Então, o sensor de proximidade ele é basicamente um transistor, certo? Do qual a chave de liberação, né? Vamos dizer, falando já do transistor, né? A base dele é justamente essa corrente de Foucault, né? Você tem o emissor, a base e a saída, certo? Quando a gente trata de transistores. Para quem não tem dúvida ainda sobre transistor, é bom dar uma estudada, certo? Em eletrônica analógica. Bem, as características gerais, né, desses sensores indutivos. Eles não possuem peças móveis e atuam sem contato físico, então isso é bom. São totalmente vedados, tornando possível o uso em água, óleo, poeira, entre outros.
tem grande precisão na repetição do ponto de comutação, substitui com vantagem as chaves fim de cursos ou microchaves, né? E a aplicação, controle de presença ou ausência, né? Que é fim de curso, detecção de passagem, de posicionamento e contagem de peças. Certo? Então, basicamente dessa forma, né? Aqui, vamos ao sensor capacitivo, né? Aqui está o desenho de um sensor capacitivo, certo? E não de um sensor indutivo. Nós vamos em frente. Então, os sensores de proximidade capacitiva eles são projetados para operar gerando um campo eletrostático e detectando mudanças nesse campo, que acontece quando um alvo se aproxima da face ativa, né? Então, ele trabalha de forma parecida com o sensor indutivo, sendo que o sensor capacitivo ele tem um alcance melhor e outra coisa, ele trabalha tanto com materiais metálicos quanto não metálicos. Então, isso é uma vantagem muito boa. E também, ele pode trabalhar de modo a ser um sensor de nível, do qual ele, ajustando bem a capacitância dele, ele pode também estar identificando líquidos, certo? Que isso é muito legal, principalmente, né? Até mesmo líquidos que estão contidos em um recipiente e o sensor capacitivo fora do recipiente. Então, mesmo com a parede do recipiente, ele ainda consegue detectar o nível do fluido, né? Então, muito interessante esse sensor. A capacitância de circuito com a ponta de compensação é determinada pelo tamanho do alvo, sua constante dielétrica e a distância até a ponta, né? Então, existem aqui algumas constantes dielétricas que você tem que o profissional tem que calibrar, certo? Para detectar um certo tipo de fluido, né? Ou material. Os sensores de proximidades capacitivos são indicados para detectar materiais metálicos e não metálicos, tais como água, óleo, pó, grão, madeira, entre outros. E aí nós temos os sensores magnéticos, né? Então, ele se baseia no uso de campos magnéticos e converte esse campo em um sinal elétrico. Esses sensores podem ser eletrônicos ou on-read, né? Os sensores de proximidade magnética são baseados no uso do reed switch e um ímã permanente, né? Então, ali você tem o princípio da lei de Lenz, né? Certo? Juntamente com a lei de Faraday também. Com a presença do ímã, né, ele vai abrir ou fechar um circuito aqui a partir desse reed switch, certo? Então, há necessidade de você ter um ímã, certo? Que quando se aproxima ou se afasta, ele aciona aqui, interliga esses terminais, né? Então, ele funciona dessa forma. Aqui também é bastante comum esses sensores de proximidade, principalmente para detecção de rotação daquelas esteiras ou aquelas bicicletas ergométricas, né? Entre outras coisas também. Tá? Então, esse sensor de proximidade também é muito utilizado como sensor de rotação. E os sensores eletrônicos de proximidades magnéticas que baseiam no efeito Hall, né? Os sensores Hall são dispositivos semicondutores cujo comportamento elétrico pode ser influenciado por um campo magnético, né? Então, você tem um comportamento elétrico aqui, quando aproxima um ímã, né? Ele altera a passagem de corrente, né? Certo? Então, esse é o efeito Hall, ou seja, uma alteração do caminho da corrente dado um campo magnético. E nós vamos agora para o LVDT, né? Então, a construção física de um tipo transformador linear diferencial variável. LVDT significa transformador linear diferencial variável e consiste em um núcleo de material magnético móvel e 3 bobinas que compreendem o transformador estático, né? Então, você tem as 3 bobinas aqui, certo? Numa delas, você tem um medidor de corrente aqui, ó, um amperímetro, certo? Do qual, com o movimento, certo? Desse dispositivo aqui, ó, por exemplo, está fazendo esse movimento longitudinal, ó, ele vai ter as alterações, certo? Na própria corrente das 3 bobinas. A alteração da corrente dessas 3 bobinas é quem vai dar a relação da rotação, da proximidade, ou seja, o que for. O RVDT é utilizado na medida de ângulos. Então, o LVDT é linear, certo? E o RVDT é rotacional. Então, é um transformador rotacional diferencial variável, que é utilizado para medir ângulos. Então, ele é a mesma coisa. Ele tem 3 bobinas aqui e ele vai rotacionar
esse núcleo, certo? Rotacionando esse núcleo, vai haver a mudança da corrente nessas 3 bobinas aqui, sendo possível verificar o ângulo que esse núcleo se encontra, né? Então, é o mesmo princípio, ó. Ele utiliza um núcleo de ferro e o RVDT, o núcleo rotativo ferromagnético, Né? Então, é o mesmo sistema, sendo que esse aqui ele trabalha com o sistema linear e aquele trabalha com o sistema rotacional. O termo cyclo está associado ao fato de esses transdutores ser construtivamente semelhantes às máquinas síncronas. Os cyclos pertencem a uma categoria de componentes eletromagnéticos cujo objetivo principal é transmitir, receber ou converter dados angulares, né? Então, ele trabalha de forma muito análoga às máquinas síncronas, certo? E por meio deste, ele consegue detectar as variações de ângulo, certo? Sensor potenciométrico. Então, os potenciômetros lineares são sensores que produzem uma resistência proporcional ao deslocamento ou posição, né? Então, aqui você tem um potenciômetro, certo? Com a mudança de posição, o deslocamento desse eixo, né, no sentido rotacional, ele vai ter, a partir desse contato deslizante, maior ou menor resistência, certo? Unindo ele aqui a um circuito, você vai pegar a corrente ou a tensão que esse dispositivo, por meio da variação da resistência, vai proporcionar, e a partir disso aí você calibra, né? A posição, o angular, ou mesmo a rotação, né? Certo? A velocidade da rotação, a partir dessa resistência, né? Geralmente ele é mais utilizado para determinação da posição de ângulo, né? Então, os potenciômetros lineares são resistores essencialmente variáveis. Eles podem ser formados por fios enrolados ou plásticos condutivos no formato retangular ou cilíndrico, né? Então, aqui está um exemplo. Então, é o seguinte, você vai ligar ele aqui no seu dispositivo, certo? Ele vai ter uma entrada de tensão, 5 volts, não sei, ou 12 volts. E a partir daqui ele vai ter uma saída de tensão proporcional à resistência desse dispositivo, desse resistor, desse potenciômetro, certo? E essa resistência vai alterar com a mudança na posição do ângulo. Encoders, pronto. Esse aqui é um dos mais complexos, né? Os encoders são dispositivos que convertem um deslocamento linear ou angular em um trem de pulsos e ainda podem ser interpretados como Há 2 tipos de encoder, o incremental e o absoluto. Os encoders incrementais indicam o deslocamento somente em relação ao ponto inicial de referência. Já os encoders absolutos medem o deslocamento a um ponto de referência interno ao dispositivo. Certo? Então, há 3 tipos de sensores incrementais, de contato, óptico e magnético, que pode ser tanto linear quanto angular. Então, vamos entender melhor sobre isso, né? Então, o sensor incrementar angular podem ser fabricados com base em 2 princípios diferentes, com condução elétrica ou transmissão de luz. Os encoders baseados por condução elétrica apresentam estrias condutoras, certo? São estrias aqui, ó, depositadas sobre a superfície de um disco isolante acoplado a um equipamento que está sendo monitorado. Então, você coloca aqui um circuito, certo? Com a resistência, uns resistores, e enquanto os resistores eles vai servir naturalmente para que não haja curto-circuito, né? E ele vai gerar aqui uma passagem, fechamento de circuito, certo? A partir do momento que você tem o contato com essas estrias condutoras, certo? Então, passando as estrias condutoras, ele mede, certo? A relação, ó, por exemplo, aqui não tem tensão, entrou na estria, aumentou a tensão, certo? Ele vai para ponto 1, vai para 5 volts, por exemplo. Depois, o clock, o data entra, certo? E por aí vai. Então, a partir desses pulsos aqui, você tem a contagem, certo? Da rotação. Ou do ângulo que ele está presente, né? Aqui também, do mesmo jeito, né? Certo? Então,
essas estrias condutoras, né, ao estar em contato com o circuito elétrico, certo? Ele vai gerar uma diferença de potencial, certo? Fechando o circuito. Já o encoder incremental angular, né, é baseado no princípio da transmissão de luz e funciona basicamente da mesma forma que os sensores de condução elétrica. Nesse caso, furos no disco representam o elemento condutor. Quando o emissor e o receptor de luz se encontram alinhados com o furo no disco, há a mudança do estado do sinal elétrico, né? Então, basicamente, lembrando da aula passada, né, a gente falou dos sensores ópticos de retroreflexão, né? Nesse caso aqui, como é que ele vai trabalhar? Ele vai ter um emissor de luz, um LED, e um receptor de luz, um LDR, por exemplo. E esse disco, né, é um incremental, do qual ele tem vários furos, certo? E a rotação, né, a contagem da rotação, da velocidade ou da distância do dispositivo que é acoplado a esse eixo, ele vai estar relacionado ao quê? A velocidade de contagem desses pontos, né? Certo? Então, quanto mais rápido você tem essa contagem, certo? E por aí vai, quantas contagens for, tudo vai mudar a posição, né? Então, naturalmente, quando a luz, né, que sai do emissor e vai para o receptor, ela se encontra dentro dessas janelas, ela fecha o circuito. Quando não está nas janelas aqui do incremental, ela deixa o circuito aberto. Então, é a partir daí que a gente transforma esse sinal em picos, impulsos, certo? Aqui da mesma forma, né? E aí nós temos o sensor incremental linear, né? Então, os encoders lineares sentem e digitalizam mudanças de posição linear para medidas de posição e realimentação do sistema de controle. Tecnologias em encoders incluem encoders ópticos usados em escalas lineares, sensor de magneto instrutivo, tecnologia indutiva que mede o campo de elementos ferromagnéticos e conversão do movimento linear para por cor em peão, para encoders rotativos e de vários tipos, né? Aqui é um exemplo do encoder rotativo, certo? E não do linear. No entanto, o linear vai funcionar basicamente da mesma forma. Então, ao invés de você ter um disco aqui, você vai ter uma cremalheira, certo? Uma cremalheira, entre aspas, né? Ou seja, uma fita linear cheio de furos, né? Como esses furos aqui. De modo que ele verifica, né, a passagem dos pulsos, né? A mudança dos pulsos e a geração dos picos de tensão. Certo? Então, aqui, ó, nesse caso, ele tem 3 sinais, né? O sinal 0 é o referência. Certo? Então, toda vez que ele passar aqui, vai ser entendido que vai ser uma volta. Então, cada pico do sinal de referência representa uma volta. O sinal A e B, ele vai auxiliar também na detecção da posição, certo? Então, pode ser também na distância, pode ser na velocidade, mas principalmente no sentido de rotação, certo? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o sinal A ele não está funcionando e o sinal B está funcionando. Então, ele quer dizer o quê? Quer dizer que ele está num sentido anti-horário, né? Certo? Se fosse ao contrário, né? Se fosse ao contrário, ele estaria no sentido horário, né? Certo? Então, por aí vai. Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Eu não sei se é anti-horário ou horário. Na verdade, quem deve saber isso é quem vai calibrar. Tá? Ele quem vai escolher, né? Ele que vai determinar isso. Mas eu estou dando aqui uma base só para a gente ter noção de como funciona. E o encoder é absoluto. Pronto. Esse é o mais utilizado, né, de todos. Então, ele tem várias coisas aqui, vários fotossensores e vários ranhuras nesse disco, e essas ranhuras até justamente também, né? Da posição, certo? Do zero do marcador, da rotação, da determinação do sentido de rotação, né? Se é horário, se é anti-horário, e também da posição do ângulo. Então, ele aí é bastante completo. Então, um padrão de disco de encoder absoluto, convencional, consiste em uma série de trilhas com incrementos concêntricos, com o número de ciclos por revolução que dobra a cada trilha de raio crescente. A detecção de uma trilha
em um encoder absoluto é significativamente mais complexa e cara que um encoder incremental. E todos os canais da trilha devem funcionar em conjunto para não haver falsa informação da posição. Porém, tem a vantagem de fornecer informação de posição imediatamente em início do processo, sem um procedimento de inicialização, né? Então, não precisa você zerar, porque geralmente quando você trabalha com encoder normal, né, encoder incremental, você necessita zerar, principalmente se você vai trabalhar com um encoder óptico, certo? A partir de uma luz reflexiva, você vai lá, um adesivo reflexivo, você vai colocar um adesivo reflexivo lá, e um sensor óptico, né? Certo? Então, esse sensor óptico ele vai ler a passagem justamente daquela fita reflexiva. A partir disso aí, você precisa o quê? Você precisa zerar o seu sistema, colocar no ponto de 0 graus e por aí vai, tá? Isso aí é muito comum também no uso de determinação de rotação e de tempo de motor, certo? A combustão interna. Aqui está um exemplo, né? E aqui tem um vídeo. Vou passar ele aqui para mostrar novamente o que eu quero mostrar para vocês. Aqui a gente já viu, né? O linear e o rotacional, certo? Ambos podem ser incrementais ou absolutos. Certo? Aqui está, por exemplo, certo? Ele pode ser tanto incremental quanto absoluto. Então, ele tem essa função, né? Aqui você vai ter como se fosse uma cremalheira, certo? Uma régua cheia de furos, né? Justamente para que haja essa passagem da luz. Certo? E aí está os exemplos, né? E assim funciona um encoder, né? Absoluto. Certo? E eles têm as aplicações, por exemplo, o encoder absoluto é muito utilizado principalmente para posição, né? Determinação de posição angular. Já o incremental é para distância, velocidade e posição linear. Professor, é possível determinar a posição angular com um encoder rotacional? Incremental? Rotacional incremental? É possível, mas é mais complexo. Tá entendendo? Então, geralmente, para estudos industriais, né, utiliza logo o absoluto, que é mais fácil. Agora, o incremental rotacional, né, dependendo do uso, você consegue, certo? Você pode marcando, vendo qual o ângulo aqui de cada ranhura dessa aqui e quantas vezes ela contabiliza, né? Então, dá para você ter uma noção, certo? Mas não é muito utilizado em aplicações industriais, tá? Eu já utilizei ele aqui para aplicações laboratoriais, certo? Para determinação de ângulo, né? Agora em laboratório, em uma determinada atividade, certo? E não na área industrial, né? Na área industrial, basicamente, é utilizado o absoluto, né? Para determinação da posição de ângulo. Ultrassônico, né? Então, o princípio de funcionamento baseia-se no envio e recepção de uma onda ultrassônica, certo? Um emissor e o receptor. E a principal aplicação é em objetos transparentes, nos quais não se utiliza sensores ópticos, né? Então, naturalmente, os sensores ópticos têm uma limitação, né? Se você tiver um material transparente, o sensor óptico não vai funcionar. Haja vista que vai ter a passagem de luz, né? Então, como resolver isso, né? Então, para objeto transparente, utiliza um ultrassônico, certo? Professor, posso usar também um capacitivo? Pode. Tranquilo, tá? Mas o capacitivo não tem uma emissão e um receptor dessa forma, né? Só precisa de né? Certo? Então, nesse caso aqui, de uma emissão e um receptor, você utiliza um ultrassônico, certo? Que aí ele vai detectar a passagem ou não, né? Do ultrassom, dado o anteparo. E os resolvers? Resolver lembra pequenos motores e são essencialmente transformadores rotativos concebidos de forma que o coeficiente de acoplamento entre o rotor e o estator varie com o ângulo do eixo, né? Então, acontece a variação da tensão, né? Certo? Dado a variação do eixo, a velocidade do eixo, né? Então, aqui vai gerar uma tensão nas 4 bobinas aqui, naturalmente, vai haver aí uma defasagem, certo? Nas 3 bobinas vai haver uma defasagem e a partir disso você consegue determinar valores como ângulo do eixo e rotação também.
hoje é só.